Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra especializada em traumas. Nós estamos numa semana muito especial. Eu amo quando chega março, porque é um momento de não só falar, de dar rosas e falar parabéns, Dia Internacional da Mulher, uhul, vamos para um jantar. Mas é o espaço onde a gente aprofunda as discussões sobre o ser mulher, né? O que é ser mulher nessa sociedade. E aí, eu acho que é o nosso terceiro ano já de especiais de Dia da Mulher. Então, eu fiz questão aqui de falar para a Dani, vamos trazer agora outras discussões ainda mais profundas sobre o que de fato é ser mulher. Quais são as expressões do tal feminino? Como se constrói tudo isso, né? Nós já tivemos uma discussão muito gostosa no episódio, lembra de Nathier? Onde nós falamos sobre isso. Então, volta lá nesse episódio, muito gostoso, onde a gente já deu uma introdução sobre isso. E agora a gente traz uma outra persona que a gente tá aqui titando. Super! Que é uma mulher super massa, inteligente, tipo, queridíssima aqui em Jundiaí. Pra quem não sabe, nós somos de Jundiaí. Bem-vinda, Camila. Obrigada, gratidão a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês duas aqui. Também sou fã de vocês. Eu assisti a esse episódio com a Nath, muito maravilhoso. Além dos outros episódios que eu super recomendo para todas, todos que nos assistem ou nos ouvem, né? E muito bom estar aqui com vocês. Gratidão. Prazer. E quem é Camila? Meu nome é Camila Godoy. Eu sou sapatão, sou promotora legal popular, sou integrante da banda Clandestinas, também sou técnica de áudio, trabalho como diretora de palco e hold com vários artistas, principalmente com Johnny Hooker. Inclusive, nesse final de semana completei 5 anos trabalhando com Johnny Hooker, viajando pelo Brasil todo. E também com outros artistas maravilhosas, maravilhosos, maravilhosos, vários palcos do Brasil, assim. Então, essa vivência minha, eu sou engenheira química formada pela Unicamp e durante 21 anos eu trabalhei como docente no ensino superior de engenharias e também no ensino médio, lecionando disciplinas exatas. E em 2017, eu deixei as salas de aula, né, após 21 anos de carreira docente, para me dedicar a 2 projetos muito importantes na minha vida, né? Junto com a primeira coordenação das promotoras legais populares, a gente trazer esse curso de formação feminista, de educação popular feminista para Jundiaí. E depois, junto com esse projeto também, começar a banda Clandestinas, com Nathier, que inclusive esteve conversando com vocês, com a Aline Maria, com a Aline Lola. E eu continuo com esses 2 projetos. Hoje, nas promotoras legais populares, eu não estou mais na coordenação, mas continuo como educadora. E na Clandestinas eu toco baixo, né? E é muito engraçado, porque as pessoas sempre perguntam, né? Baixo é contrabaixo? E uma ex-namorada minha falou assim, fala que você toca contramacho. Então, eu sou contramachista. Maravilhosa. Na banda Clandestinas. Eu canto também, componho. E aí, estou nessa rolê na música. Né? Hoje eu vivo da música profissionalmente, é o que paga minhas contas desde 2017. Maravilha. E como é, né, se entregar aos caminhos do coração? Porque a gente sabe que quando a gente fala de arte, é muito essa coisa que vem lá de dentro, né? Esse reconhecimento de se assumir artista na sociedade é foda pra caralho, né? E diante da sua história, né, como mulher trans, sapatão e artista, carregar tudo isso, entender que são rótulos importantes, mas também são só rótulos. Como é tudo isso, né? Se assumir tudo isso e colocar sua verdade no mundo. Olha, a banda Clandestina surge, né, justamente com esse desejo de literalmente amplificar as nossas vozes para que as nossas pautas e lutas, nossos gritos e lutas fossem ouvidos por mais gente e numa distância muito grande, né? Então, quando a gente grava o nosso primeiro álbum e lança, a gente tinha muito esse desejo de ser ouvides, em todo o Brasil e também em vários lugares do mundo que ouvem nossas músicas
Então, acho que a música, em particular, né, veio para nós e surge nesse contexto de uma militância feminista, LGBTIA+, surge como uma possibilidade, como eu falei, de literalmente amplificar nossas vozes, seja quando a gente está num palco, aquelas caixas de som voltadas para o público, quando a gente fala, todo mundo vai ouvir realmente o que a gente está falando, porque ser mulher é lutar o tempo todo para ser ouvida, né? Então, usarmos, né, esses amplificadores faz parte dessa estratégia. Queremos ser ouvidas e vocês vão ouvir nossas pautas de luta, nossas reivindicações, e também poder chegar muito mais longe, né? Diferente de outras linguagens artísticas, em que o acesso às vezes depende de alguém ir a um espaço expositivo para ver uma obra de arte, das artes visuais, ou ir a uma sala de cinema para poder assistir a um filme, né? A música não, ela chega de uma forma bastante barata, é um custo muito baixo, no mundo todo, né? Através das plataformas de streamings, do YouTube, etc., né? Então, a gente também teve essa perspectiva, quando a gente criou a Clandestinas, né? De sermos ouvidas nos palcos e sermos ouvidas no mundo, né? Principalmente no Brasil, né? Por pessoas não binárias, por mulheres, pessoas LGBTIA+, e também homens que são nossos aliados, né? Que fortalecem a nossa luta. Nossa, me tocou profundamente. Dar voz ao feminino que não tem voz. Como você sente isso? Como você literalmente sente na pele isso? Olha, sempre, muitas vezes perguntam para mim, né? O que é ser mulher? Né? E ser mulher, para mim, é estar na luta, numa luta permanente, junto com outras mulheres muito maravilhosas, muito importantes, que nos fortalecem. E eu acho que você fala, né? Como é que é sentir isso, né? Acho que é o tempo todo a gente se sentir num campo de batalha, infelizmente, né? Seja nos detalhes, né? O tempo todo a gente está tentando ser ouvida, ser respeitada, né? Que a nossa opinião tenha um peso, né? Que o nosso trabalho seja valorizado, né? Então, uma coisa simples, né? Eu trabalho já como técnica de áudio, né? Como diretora de palco e hold, né? Em particular, há 5 anos. Já trabalhei nos principais festivais do Brasil, Lollapalooza, Primavera Sounds, o Koala, os principais palcos do Brasil, todo o sistema Sesc, já trabalhei nos principais Sescs do Brasil, né? E é muito interessante, né? Que só teve uma única oportunidade em que eu fui indicada para um trabalho por um homem. Sempre fui indicada por mulheres ou pessoas não binárias, né? E isso é muito significativo. As pessoas olharam o meu trabalho, falaram assim, nossa, que legal, você manda bem pra caramba, mas na hora que alguém pede a indicação de uma técnica como eu para um boy, ele sempre vai lembrar do brother. E não é por maldade, não é que ele não gosta do meu trabalho. Ele viu meu trabalho, ele reconheceu a qualidade, mas é automático, a broderagem funciona dessa forma. A hora que ele pensa, tem uma hold para indicar, uma diretora de palco, aí na hora ele vai pensar no brother, não vai pensar em mim, mesmo reconhecendo a qualidade do meu trabalho, né? Então a gente está sempre nessa luta por reconhecimento, por espaço, por fortalecimento, e com certeza tem situações que eu tenho que ser a sapatão raivosa, rosnar, né? Para ser acreditada, né? No sentido de um crédito, dar crédito à minha voz. Já aconteceu de chegar, né? Na minha função, eu sou geralmente a primeira a chegar no palco da equipe técnica, eu sou uma das últimas a sair, e eu chegar lá conversando com o técnico da casa, do lugar onde vai ter o show, e eu falar assim, olha, preciso que esse praticável fique aqui, que essa caixa de som fique aqui, que esse amplificador aqui e tal. E a pessoa não obedeceu o que eu pedi. E eu trabalho naquilo, eu sei o que eu estou falando, e esperar o meu superior, que é o diretor técnico, chegar e perguntar para ele. E aí ele fala assim, o que a Camila falou para você? Uou. Se a Camila falou que é isso, faz o que ela falou. Simples assim, né? Mas eu tenho que passar por isso e fico ali muita raiva, né? Respiro fundo para não matar ninguém, né? Mas são coisas que todos nós, né? Pessoas lidas como mulheres, acabamos passando por na nossa sociedade, né?
Isso é uma informação muito relevante, porque infelizmente ainda se vê, né, nas redes sociais, mulheres que se dizem feministas, que apoiam a causa feminista, mas quando se trata da mulher trans, entende que não, porque nasceu lá com genes e tal, você nunca vai saber o que essas dores e essas feridas do feminino, como a gente sempre fala aqui nos nossos episódios. Então, a partir do momento que você se coloca na sociedade com esse papel e assume, né, que não é só usar vermelhinho, não sei o quê, um vestido, um batom, não sei o quê, que é ser mulher, então você já tá me trazendo que é isso. Quando você se coloca um ela, né, me chame de ela, dela, olha a carga já. E você sentiu isso na transição? Foi muito representativo a diferença do. Como que foi essa sua transição, Tem uma assim? história interessante que, inclusive, uma das canções da Clandestina chama-se Rotina. Eu a compus há bastante tempo, né? E a primeira estrofe é mais ou menos assim: abaixar os olhos quando encontro alguém, evitar os machos que me constrangem e cruzar a rua para não sentir o volume dessa fala a me possuir. E eu lembro que foi uma das primeiras experiências minhas, né? Eu tinha uma vivência, né? Lida como alguém do sexo masculino, embora isso fosse sempre uma questão na minha vida toda, não me identificasse dessa forma, mas não tinha condições materiais, não tinha condições psicológicas, afetivas para poder bancar isso, me assumir publicamente. E quando eu consigo ter, né, construir um caminho que eu posso falar, não, agora eu vou poder me assumir, eu lembro que dessas minhas primeiras vivências, né, andando na rua, né, e eu me senti coagida a mudar de calçada, né, porque eu estou caminhando numa calçada e tem um grupo de homens na frente de um bar, e eu me sinto coagida a atravessar a rua ou passar de cabeça baixa, né? E isso são experiências muito marcantes para mim que me levaram a compor essa canção Rotina. E uma experiência também muito interessante, eu morava em Campinas na época e eu já tinha conhecido as pessoas de Jundiaí, né? Já estava vindo muito para cá. E eu lembro que eu estava na rodoviária de Campinas, né? Logo após me assumir publicamente, né? Eu sou uma mulher, né, na sociedade. E eu lembro de entregar o bilhete do ônibus intermunicipal para viajar de Campinas para cá para o motorista. Ele destacou o bilhete e tocou no meu ombro, do tipo, pode subir. E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu nunca tinha sido tocada. Aí eu percebi que ser mulher era ser considerado um corpo tocável. Isso foi muito marcante para mim, sabe? Perceber esse contraste, né? E a partir daí também foi perceber o quanto eu preciso estar junta com outras manes, para me fortalecer, porque é sempre na luta coletiva que a gente se fortalece, né? Então por isso que eu falo, ser mulher para mim é estar na luta com outras mulheres. E aí eu sou muito legal que você falou das promotoras legais, porque eu sou muito apaixonada pela forma como elas conduzem as aulas, justamente para mostrar o quanto é possível lutarmos juntas, né, pelo feminismo, pelo direito das mulheres, sem desagregar, porque esse Dia Internacional da Mulher, historicamente, se puder falar como educadora também da PLP, o quanto ele representou ainda uma parcela do feminino que conseguiu lá atrás alguns direitos e tal, né? Mas ele deixou ainda muita gente de fora quando a gente fala de questões raciais, né? A diversidade. Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Isso é muito importante, né? Te lembrar que nós mulheres somos uma coisa muito diversa, né? Temos vivências muito diferentes, corpos diferentes, temos orientações sexuais diferentes. é, e é muito isso que você falou, né? A gente começa com uma visibilidade maior, né, de um feminismo feito por mulheres brancas, de classe média, em países da Europa ou dos Estados Unidos, né? E aos poucos, a partir das lutas de outras mulheres, né, a gente vai incluindo na força, às vezes, né? Tem momentos em que outras vivências têm que se impor, né? As mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, mulheres trans. É muito importante, né, essa conquista de espaço. E hoje a gente tem algo que eu acho bastante rico, que é o que a gente pode chamar de forma geral como feminismo interseccional,
que pretende, né, com suas limitações, com uma aprendizagem contínua, errando, acolhendo as críticas e reconstruindo esse movimento, mas trazendo para a mesa, para o debate, trazendo como uma igual em direito, uma igual em necessidades de luta, em fala, mas com cada uma com a sua especificidade, né? Com as suas diversidades, trazer as mulheres diversas, né? E é uma luta ainda bastante permanente. A gente não fala da sexualidade de mulheres com deficiência, a gente não fala, às vezes, de muitas outras vivências, né? E a gente precisa estar atenta e escutar. Eu acho que o mais importante, né, quando a gente faz o curso das promotoras legais populares, né, foi uma coisa muito importante para mim, é aprender a escutar a outra, né, que é diferente da gente. Então, essa aprendizagem de uma escuta atenta, acolhedora, é muito transformadora essa aprendizagem, né? E eu sempre acredito fortemente, né, que a escuta atenta, a escuta acolhedora é transformadora para quem narra e para quem está escutando, sabe? E eu acho que uma das coisas que a gente aprende muito nas promotoras legais populares é essa escuta, né? E isso é muito transformador. Isso me vem de um lugar assim que as pessoas precisam entender a diferença de ouvir e oferecer uma escuta, né? A escuta ela tá nesse lugar de receber, de acolher mesmo, né? E isso é transformador para a vida, né? E aqui escutando, né? Quando você falou assim, nossa, do corpo tocável, aquilo me tocou aqui dentro de um jeito tão assim doloroso. Eu falei, é como se me viesse um reconhecimento de novo e traz de novo uma parte dolorosa que ninguém consegue literalmente alcançar isso só ouvindo. Precisa escutar para tocar aqui dentro, né? E aí, já encaixando nos próximos episódios, né, que virão aí, sobre as feridas do feminino, então esse tocar, é por isso que quando a gente faz um trabalho com o Tantra, por exemplo, e a mulher recebe pela primeira vez um toque amoroso e acolhedor, seja de um homem ou de uma mulher, porque tem muitos homens também que aprendem esse caminho, essa linguagem, porque eu acredito que o toque ele é uma linguagem, né? E aí, quando eles aprendem esse tocar amoroso, elas se debulham de chorar, assim, e falam: caraca, a primeira vez que alguém me tocou com amorosidade, com respeito, com uma série de coisas, né? E é muito interessante, né, essa minha vivência como lésbica também, de já ter me relacionado, a primeira minha vivência, né, sempre receber esse toque consentido, um toque acolhedor, um toque de outra mulher, e também a vivência quando eu me relacionei com mulheres que estavam pela primeira vez se relacionando com outra mulher, e delas narrarem também dessa sensação de uma diferença, de um toque que não era invasivo, de um toque que era um acolhimento, de um toque que, além de prazeroso, respeitava o tempo dela, o momento dela, o desejo dela, o prazer dela, né? Então, isso também fez parte de coisas que eu vivenciei que são muito ricas para mim. Então é muito importante você trazer a sua fala, a sua experiência com a sua sexualidade, não só com uma identificação de que expressão é essa do meu corpo, como uma forma de amar, porque eu percebo que a gente vai sendo colocado em caixas. Então, se eu percebo que eu gosto de uma mulher, eu sou automaticamente lésbica, sapatão, e eu tenho que entrar na estrutura X, né? Ou acontece muito com os homens, eu gosto de homem, e aí eu tenho que entrar na estrutura Y. E aí você está trazendo uma fala que é maravilhosa, da liberdade, de não necessariamente eu virei uma mulher trans e eu tenho que gostar de homem. Conta um pouco pra gente sobre isso, como você vê, né, tanto como foi com você e com as pessoas que você nota ao redor, passar por esse processo de entrar e sair de rótulos, de caixas, e como que é pra você? Primeiro, antes de falar da minha vivência pessoal, eu queria falar sobre essa questão das caixas, das letrinhas, né? Muitas vezes me perguntam assim, qual a pertinência da gente insistir em falar LGBT, LGBTQIA+, e outras vivências que surjam no futuro, né?
Eu sempre falo que eu me classificar como uma mulher trans, que me falar que eu sou uma mulher lésbica, hoje eu me identifico muito como sapatão, até pela minha expressão de gênero. Há toda uma discussão sobre sapatão também ser uma identidade, e é algo que me representa bastante, né, na minha vivência, no modo de expressar a minha feminilidade, meu gênero. Eu acho que as letrinhas, né, quaisquer que sejam, qualquer que seja a vivência da pessoa, inclusive ser mulher, né, eu acho que essas letrinhas são importantes enquanto uma ferramenta de luta. Quando eu falo assim, quem é sapatão, bota o dedo aqui, eu junto um grupo de pessoas que podem lutar por direitos na nossa sociedade, com pautas em comum, para além de outras pautas maiores da sociedade, como, por exemplo, ser antirracista, né? Mas quando eu falo quem é sapatão, bota o dedo aqui, a gente vai juntar grupo de pessoas que têm interesses em comum, que sofrem violências em comum e que a gente precisa lutar por esses direitos. Mas eu dizer que sou sapatão não me define. Então, não é uma camisa de força. Ao contrário, é algo que abre portas para lutar por algo maior, né? Mas então eu sempre gosto de pensar assim, essas letrinhas como ferramentas de luta, mas não como algo que me limita. Dizer que eu sou sapatão não determina quem eu sou muito mais do que isso, né? Como ser humano, eu sou algo muito mais amplo do que simplesmente ser sapatão, ou ser uma mulher trans, ou ser lésbica, né? Eu acho que isso ajuda a gente reunir pessoas para lutar por direitos em comum, mas não define quem somos, né? Então, é a primeira coisa. E na minha vivência, né, eu acho muito importante isso, né? Quando eu me assumo publicamente, imediatamente devido a um pensamento heteronormativo, hegemônico na nossa sociedade, né? A gente tem algumas estruturas que são hegemônicas, né? Pensar que a sociedade necessariamente tem que ser capitalista, né? A gente não consegue imaginar ter uma utopia, a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. Isso não é uma frase minha, é de um pensador chamado Mark Bloch. A gente também não consegue pensar, enquanto sociedade, numa sociedade que não seja heteronormativa, monogâmica e que as relações afetivas e sexuais sejam voltadas para a reprodução, né? Então, quando eu me assumo como mulher, dentro de um pensamento heteronormativo hegemônico, necessariamente a maioria das pessoas vão falar assim: então é porque você deseja se relacionar afetiva e sexualmente com homens, né? E eu falo: não, gente, eu sempre me relacionei afetiva e sexualmente com mulheres e continuo, né? O meu desejo é voltado para corpos lidos como femininos, né? Para mulheres, né? Eu sempre me relacionei com mulheres, estou numa relação estável hoje, né? Embora a gente se entenda como não monogâmicas, mas a gente tá muito casadinha, muito coladinhas, né? Uma com a outra, apaixonadas, tal. E quando eu falo também de não monogamia, é importante pensar que não monogamia não é sobre beijar bocas, é sobre construção de redes de afeto e acolhimento, né? Não é sobre quantidade de corpos que a gente vai consumir, que é um perigo, né? A não monogamia pode deslizar para uma ética neoliberal de consumo de corpos, né? Quando, na verdade, muito mais importante para mim, na monogamia, é a não hierarquização dos afetos, né? A pessoa com que eu transo, o amor por ela não é mais importante do que outras pessoas que eu amo muito, que me amam muito, toda uma rede de acolhimento, de afetos, né? Então, hoje eu estou namorando uma mulher muito maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, tudo é delicinha e tal, mas eu não abandonei minha rede, né? Tem pessoas que eu conheço há muito mais anos, né? E que eu amo, sou muito amada, e acho que não hierarquizar afetos, para mim, é algo muito importante. Então, acho que tem isso, né? Eu me assumo como mulher, e aí, imediatamente, um pensamento heteronormativo leva as pessoas a imaginar: se você, então, se identifica como mulher, necessariamente você tem o seu desejo orientado para corpos lidos como masculinos. Eu falo: não, né? Não é isso. E eu acho que isso traz também, né, para as pessoas que escutam de forma acolhedora, né, uma reflexão bastante pertinente sobre por que que eu pensei que necessariamente a Camila deveria desejar homens, né? Porque eu tenho uma forma, uma matriz de pensamento heteronormativa, que todas, todos, todos estamos inseridas, inseridos, inseridos, e a gente tem um ato reflexo de agir segundo esse paradigma heteronormativo, e é importante a gente refletir
né? E fala assim, não precisa ser assim. E, na verdade, não é, né? A maioria da população, se a maioria da população ainda vive presa ou feliz ou bastante confortável num padrão heteronormativo, isso não é uma realidade para todo mundo. Tem muitas vivências dissidentes, divergentes e que são muito felizes, muito maravilhosas, muito fortalecedoras e muito prazerosas. E dentro dessa descoberta, né, do assumir-se mulher, aí indo refletindo um pouco sobre para ajudar as pessoas também que estão aí na dúvida, né? Como foi essa construção de códigos, de expressão de gênero, usa isso, não usa aquilo? Como você fez para se colocar no mundo como mulher? Né? Saindo, mais uma vez, desse roteiro de que eu tenho que usar rosa, como diz Damares, né? Olha, eu acho que, como todos nós, lidas como mulheres, ou as pessoas não binárias também, eu acho que tem momentos de experimentação, momentos que a gente se sente. eh, tem como referência algo que é mais padrão do que é lido como feminino. Eu também tive minhas vivências, experimentando andar de salto alto, outras coisas, né? E aos poucos eu fui entendendo o que era mais confortável para mim e mais expressava o que eu vivencio como sapatão ou como eu me sinto, na verdade, confortável na vida, né? Então, assim, é muito interessante, né? Porque eu nunca nego que sou uma mulher trans, né? E tudo tá público, é só buscar no Google que vai encontrar essa referência muito facilmente. Mas eu sempre comento, né? Se você fala, né? Alguém que está ouvindo o podcast não está vendo a gente no YouTube, no vídeo, essas coisas, né? E fala assim, Camila é uma mulher trans. E talvez tenha como referência, imagine alguém maravilhosa como a Erika Hilton, que é muito maravilhosa, Muito. né? E quando, na verdade, eu tô muito mais para Cássia Eller, que é a minha grande referência, sabe? Gosto. Eu me visto de um modo muito mais próximo, eu tenho como referência a Cássia Eller, né? Então, eu acho que foi um processo mesmo de experimentar, ok. Quando eu me pintava as unhas, usava salto alto, foi legal pra caramba, curti, foi importante e tal, mas, assim, perceber se isso não era o que me deixava mais confortável, que eu me sentia mais representada naquilo que eu vivencio como sapatão. E eu acho também o fato de eu estar cercada, desde o começo, muito por mulheres, sapatão, ou pessoas não binárias se identificam como sapatão, e a gente ter, assim, essa forma de expressão, acho que também não é para ser uma regra, né? Uma ex-namorada minha, ela ficava muito brava, ela se identificou como sapatão, como lésbica desde pequena, muito nova, né? E ela ficava brava, porque ela sempre adorou se produzir de uma forma, de uma expressão de gênero que as pessoas leem como feminina ou hétera. E ela ia no rolê de sapatão e ninguém dava bola para ela, uma mulher queria ficar com ela. O que também é uma coisa muito zoada, né? A gente achar que porque eu sou sapatão, eu tenho que ter um side cut, eu tenho. Porque eu tenho que usar uma pochete, eu uso pochete, né? Eu tenho que estar com shorts aí, uma camiseta regata largadona. Eu me sinto assim. Mas muitas mulheres com quem eu me relacionei, lésbicas, não se sentem confortáveis dessa forma. Adoram botar um vestido, usar salto alto, se maquiar, e tá tudo bem, né? Eu acho que só é um problema quando a gente tem que se sente obrigada a se expressar de uma forma. Eu não tô assim porque, eu sou sapatão, então tenho que raspar o cabelo. Não, não foi isso. Foi naturalmente, eu gosto, tal. Ou eu sou sapatão, tenho que usar pochete. Não, né? Então, é apenas eu me sinto confortável dessa forma, né? E já me relacionei com mulheres lésbicas que têm expressões de gênero muito diversas, tanto aquela mais caminhoneira quanto aquela que as pessoas dizem a mais lady, né? E amo todas, né? Ela falando me lembra também. Gente, quando eu me apaixonei por uma mulher, ai, foi a coisa mais mágica do planeta. Aquela, assim, aquela delicadeza, aquela leveza. E ela era tão natural, sabe? E não seguia nenhuma caixinha desse sapatão tem que se vestir assim, ou tem que fazer assado.
aquele momento foi a coisa assim mais libertadora da minha vida, sabe? Assim, por tipo, uau, ser mulher tá nesse lugar leve, mágico e compartilhando uma com a outra esse espaço de a gente pode se aproximar, a gente pode se amar, a gente pode sair dessa construção e falhei a palavra agora, me ajudem. Hierarquizada. Hierarquizada, que machuca, que prende, que contrai, que trava o prazer, né? Então, é muito bom ouvir e poder compartilhar, espalhar isso, para que mais e mais pessoas entendam que o prazer está nessa liberdade, né? E é muito legal você trazer sobre essa construção do eu vou me montar de um jeito confortável. Porque quantas violências nós mulheres passamos, porque a gente tem que entrar dentro de um código social, né? Os pés, né, sempre aí muito maltratados, né? A própria vestimenta, que às vezes é mais para expor como um produto do que para se sentir à vontade. Então, essa sua liberdade é uma liberdade que todas nós podemos ter e a gente precisa falar mais disso, sobre se sentir confortável. Porque a mulher que gosta mais de usar tênis, às vezes chega na minha sessão e fala: preciso trabalhar meu feminino. Eu falo: por quê? Ah, porque eu não uso flores, porque eu não sei o quê, porque eu não gosto de maquiagem. Tá, vamos começar de novo. Por que trabalhar seu feminino? Por que te disseram que você tem que trabalhar seu feminino? Então, essa construção baseada nos seus desejos, né, nas suas vontades, na sua forma de expressão no mundo, e que é uma coisa muito do artista, né, de se colocar no mundo, e tudo é uma filosofia de vida mesmo, né, de você se permitir essa expressão para o mundo de uma forma que faça sentido. Não mais do que alguém venha e fale: "É assim que você se comporta". E quando faz acho que um ano só que a gente teve no Biotantra aula sobre gênero, né, e a gente começou a introduzir isso na nossa formação, então algumas mulheres maravilhosas, vocês conhecem Lulu Love Light? Não, Acho acho que não. que a Natia conhece, né? Foi a Natia? Não É lembro. possível que a tia conheça, É. eu não recordo. Mas enfim, a gente teve aulas com essas pessoas maravilhosas, e eu falei: "Cara, como eu nunca parei pra pensar se eu me identifico com a mulher com 34 anos. E aí, o que que é esse por que que eu tô seguindo esse roteiro? Nunca me incomodou, porque na verdade não incomodou porque eu nem pensei sobre isso, né. Então é um espaço muito delicado, mas que precisa ser atravessar algumas bolhas pra gente começar a falar, né. Que discussão maravilhosa, super elucida muita coisa, né, e eu acredito que eu quero mais você aqui, por favor. Me chama que eu vou, sou bastante fácil, não me faço de difícil. E tô muito feliz, gratidão pela acolhida e gratidão a todas, todos e todos que nos ouvem. É muito importante esse programa, é muito fortalecedor para todas, todos nós. Eu sei que infelizmente eu perdi essa aula nas PLPs, mas sobre mulher e capitalismo, a gente precisa falar isso, porque a gente tem essa coisa de mulher gosta de compras, mulher não sei o quê, tem uma série de coisas tão medíocres, que a única coisa que a gente liga ao capitalismo é só isso, mas tem uma discussão muito profunda sobre isso, né? Como a gente já falou, o Janeiro também falou sobre essa questão de ser tratado como objeto, então tem uma série de coisas, fica o convite de trazer mais pautas pra gente. E e como estão os projetos agora para o Dia da Mulher? O que que você pretende? O que que vocês vão fazer, aprontar aí, né, nesse mês de março? O movimento de mulheres de Jundiaí, né, está se organizando, né, para ter uma marcha de mulheres, né? Então, acho que todas, todos estão convidadas, convidados a participar dessa construção, né? Através da Rede Valentes, através das promotoras legais populares. Então, acho que ficar atentas às redes sociais, tanto da Valentes quanto das promotoras legais populares, que vão ter chamamentos para encontros, para essas construções, né? Então, acho que é uma coisa muito importante. Para mim, o 8M é sempre um momento de luta bastante, muito significativo para mim. Já tive momentos muito felizes junto com outras manas nessas marchas e acho muito importante, né, para além de estarmos presente numa marcha na capital, que é sempre muito lindo pelo volume de mulheres que a gente encontra, mulheres históricas na luta, né? Mas é muito importante a gente fortalecer o nosso território, as mulheres que estão no nosso território, na luta aqui. E no ano, inclusive, que a gente tem eleições municipais, então é muito importante a gente pensar nas mulheres candidatas, quais nos representam.
E o quanto essa construção é importante também, porque a política partidária também faz parte de uma via de acesso a direitos. Então, nós que estamos na militância não partidária, é muito importante também te acolher, pensar, fortalecer mulheres candidatas para que elas vocalizem, né, na Câmara, no caso, né, numa eleição municipal, as nossas pautas de luta. Maravilha. E os contatos dos seus projetos, onde te encontra? Eu peço aí, né, que todas, todos nos fortaleçam, ouçam as músicas da banda Clandestinas, né? A gente encontra em todas as plataformas de streaming, no YouTube, no Bandcamp. A gente tem a rede social da banda, que é @bandaclandestinas, né? Tem aí Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas. E, por favor, aí ouça nossas músicas. Quando você ouve nossas músicas, vocês nos fortalecem. A gente tem uma coisa interessante, tá na Clandestinas, que toda geração de conteúdo é uma proposta política nossa, né? Sempre envolvendo mulheres e pessoas não binárias. Então, a gente fala que nossos produtos são isentos de homens cis. Então, toda a linha de produção. Então, se você precisa de uma técnica de som, de uma engenheira de som, se precisa de alguém que faça uma mixagem, uma masterização, tem mulheres e pessoas não binárias muito foda. E se alguém precisar de indicação, a gente indica, né? Quando a gente faz um show, né, um show grande, como num Sesc, por exemplo, toda a nossa equipe técnica é formada por mulheres, né? Então, é muito importante. Então, quando você ouve nossas músicas, você também nos fortalece financeiramente para que a gente possa sempre estar contratando mulheres, pessoas não binárias para nossos projetos. A gente tem agora um projeto audiovisual que a gente está fazendo grande, a gente vai gravar um EP visual, é uma coisa para o nosso nível Clandestinas, né, como uma banda underground, é algo grande, que se inspira em algo como o Amarelo, do Emicida e outros álbuns visuais, né? Mas esse é o nosso modinho, nosso jeito Clandestinas de fazer e também novamente, com uma equipe de produção feita principalmente de mulheres e pessoas não binárias, né? E daqui, principalmente do nosso território, Jundiaí. É uma coisa grande que vai, para os próximos meses, a gente está movimentando. A gente está em fase de gravação de 2 singles novos, inclusive um deles chamado Jacobine, e que usa a linguagem não binária na letra da música, e outra chamada Lesbian Love, uma composição de Nathié muito maravilhosa, né? Nathié está cantando maravilhosamente bem, assim, e que a gente deve lançar em breve esses 2 singles. Não vejo a hora. Então, mais uma vez, muito grata. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada, gratidão, estou feliz. Gratidão. Quem gostou, curta, compartilhe, manda para todo mundo. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Esse foi o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido.